Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio, e o tema que analisaremos no estudo da lição da Escola Sabatina será Nossa Natureza Pecaminosa e Caída. Você sabe que nessa semana estamos estudando sobre interpretação bíblica. Que métodos nós temos que levar em consideração na hora de poder fazer uma interpretação correta daquilo que foi o texto bíblico que nos foi dado através dos santos profetas, que foram escolhidos pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo que deu a eles revelação e inspiração para que pudessem escrever. Hoje, o que precisamos levar em consideração quando vamos tentar descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida, dentro dos escritos bíblicos, é a nossa natureza pecaminosa. Quando olhamos para a própria Bíblia, nós descobrimos que no momento em que o pecado entrou no nosso planeta, alguma coisa mudou dentro de nós. Adão e Eva tinham o desejo de poder viver na presença de Deus, viver em comunhão com Deus, em saber de Deus o que é que Deus queria deles. Deus criou a humanidade com um propósito e a felicidade consiste em descobrir esse propósito e viver esse propósito. Quando a humanidade descobre o propósito e resolve viver esse propósito, então o resultado disso é felicidade. Adão e Eva sabiam disso. Logo depois que o pecado entra no nosso planeta, acontece um distanciamento do ser humano em relação ao propósito de Deus. Primeira coisa que Adão e Eva fazem, eles se separam de Deus. Como mencionamos na lição da semana passada, Isaías 59:2 vai dizer que um muro se levantou entre Deus e o ser humano, impedindo que Deus nos ouvisse, porque o pecado nos separa de Deus, por isso Deus odeia tanto o pecado. Mas a partir desse momento, a natureza humana começou a se tornar cada vez mais depravada, egoísta, avarenta, imoral, violenta. A humanidade começou a cada vez mais a se tornar mais parecida com o rebelde, que trouxe a rebelião para o nosso planeta, o mesmo inimigo que Apocalipse 12 vai descrever como a velha serpente chamada Diabo, Satanás. A humanidade tem se tornado parecida com ele. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Mas com a entrada do pecado, o ser humano acabou se tornando mais parecido com o inimigo de Deus que com Deus. Então, quando a nossa natureza pecaminosa ela vai se manifestar, e Paulo diz que há uma luta intensa entre dois homens que estão dentro de nós. A velha natureza, o homem carnal, com todas as nossas vontades pecaminosas, e um novo homem, aquele que nasceu para o reino de Deus. Há uma luta entre as nossas duas naturezas. Por isso Paulo vai descrever isso com uma luta de dimensões cósmicas que acontece dentro de todos nós. Ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa luta que existe. Nossa natureza pecaminosa nos prega verdadeiras peças. E quando nós vamos até a Bíblia, às vezes nossa natureza pecaminosa nos impede de podermos enxergar aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. Então temos que levar muito em consideração isso. Às vezes somos tentados a pular algumas coisas que a gente não gosta na Bíblia. Sempre que a Bíblia vai revelar alguma coisa que vai contra aquilo que nós gostamos, que a nossa natureza pecaminosa gosta, a gente tende a relutar diante disso. O nosso guia de estudos hoje vai apresentar alguns textos. João capítulo 9, versos 39 a 41, João capítulo 12, versos 42 e 43, para poder mostrar que os líderes religiosos do tempo de Jesus acabaram tendo convicção de que ele era o Messias. Eles sabiam que ele era o Cristo, mas como Cristo agora tinha vindo para poder colocar sobre os trilhos aquilo que era a interpretação da palavra de Deus, durante séculos os líderes do povo judeu haviam trabalhado para poder colocar a interpretação deles sobre as Sagradas Escrituras. Agora Jesus chegou e falou assim: vocês erraram na interpretação. Vocês colocaram um foco em cima daquilo que o ser humano tem que fazer, quando na verdade o foco da palavra de Deus é em cima daquilo que Deus faz. É Deus quem age em nós, é através da graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E ele vem para poder colocar tudo no eixo. Ele, por exemplo, só em relação ao sábado, ele em nenhum momento disse que não era para poder guardar o sábado, mas ele foi totalmente contra a interpretação dos líderes religiosos sobre como o sábado deve ser guardado. Ele diz assim: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O sábado é um dia para fazer o bem e não o mal. Não é um dia para você poder se abster de tudo, é um dia para você poder dedicar a Deus e ao próximo. Ele veio para colocar
as diversas interpretações no seu devido lugar. A mesma coisa ele fez em relação à questão de temas como, por exemplo, o divórcio, que o divórcio acontecia por casos mais banais naquele tempo. A própria interpretação bíblica de textos do Antigo Testamento, da lei de Moisés, previa que um homem poderia mandar a sua mulher embora, dar uma carta de divórcio para ela, se ela, por exemplo, queimasse a sua roupa, se ela queimasse a comida, se ela estragasse alguma coisa da casa, e o homem ficasse triste, chateado com aquilo, poderia dar a ela uma carta de divórcio. Jesus chegou e falou assim, não, vamos interpretar esse negócio direito? No começo Deus criou um homem e uma mulher e fez os dois uma só carne. Portanto, que não separe o homem aquilo que Deus uniu. A menos que seja por infidelidade conjugal ou por morte, essa união não pode ser dissolvida. Deus vai trazendo as coisas para o seu devido lugar. A interpretação dos dias de Jesus, dos líderes religiosos, dizia, por exemplo, que se uma pessoa te fizesse o mal, você tinha que calcular para tentar descobrir qual era o ponto de reparação. Portanto, se um olho, por exemplo, a visão de um olho fosse perdida numa luta, numa briga entre duas pessoas, aquele que havia sido prejudicado tinha o direito de ir lá e furar o olho do outro. E Jesus falou assim, não, mas não foi assim no princípio, vamos colocar esse negócio no lugar certo. E ele agora vem fazer uma interpretação. Vocês não vão usar o princípio de olho por olho e dente por dente. Vocês vão usar o princípio da misericórdia e do amor. Se te mandarem andar 1 milha, ande 2. Se de alguma maneira você levar um tapa na sua face de um lado, ofereça o outro. Ele vem para poder colocar a coisa no seu devido lugar. Jesus vai trabalhar a questão da interpretação e é lógico que isso trouxe uma confusão tremenda para o povo daqueles dias. Por quê? Porque eles não queriam ter que ouvir a interpretação daquilo que era a vontade de Deus. Não, era mais fácil interpretar de acordo com a sua natureza pecaminosa. Por isso esses textos vão dizer que muitos deles creram em Jesus, mas não tiveram coragem de se posicionar com medo por causa das demais lideranças religiosas. É exatamente por isso que logo no capítulo 3 do Evangelho de João, você encontra um dos príncipes do povo, líder religioso também, Nicodemos, e tendo com Jesus à noite, escondido dos demais. Ele acreditava que Jesus era o Messias, mas ele não tinha coragem de se posicionar publicamente. Por quê? Porque a interpretação de Cristo da Bíblia era uma interpretação honesta, que buscava tentar compreender aquilo que Deus queria, e não uma interpretação que fosse de alguma maneira maculada pela vontade pecaminosa do ser humano. Nós hoje podemos correr os mesmos erros que o pessoal do tempo de Jesus. Se nós deixarmos de poder olhar para a palavra e ouvir dela aquilo que Deus quer nos dizer, mesmo que isso vá contra a nossa natureza pecaminosa, com honestidade, tentando descobrir o que é que o texto diz e não aquilo que nós queremos que ele diga, nós também teremos dificuldade de poder compreender a palavra como os líderes religiosos do tempo de Jesus tiveram. Por isso Jesus os chamou de líderes cegos, guias cegos do povo. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê sabedoria para que na hora de podermos interpretar a palavra, nós não coloquemos a nossa vontade, os nossos desejos pecaminosos acima daquilo que é a verdade revelada da palavra de Deus. Vamos pedir a Ele isso, para que o Espírito de Deus subjugue a nossa natureza. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra e obrigado por Tua vontade revelada nela. Queremos te pedir que o Teu Espírito Santo possa subjugar a nossa natureza pecaminosa, para que possamos compreender a Tua vontade na Tua palavra e viver os Seus princípios. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?